Olá, meus irmãos, a paz do Mestre esteja com todos vocês. Que Deus abençoe grandiosamente quem me ouve e que o Senhor possa vir falar conosco, sempre por intermédio da sua santa palavra. O texto hoje, para nossa breve reflexão, encontra-se no Evangelho de João, capítulo 10. Quero ler com vocês a partir do verso 19. Diz assim: Quando Jesus disse essas coisas, as opiniões dos judeus a respeito dele se dividiram outra vez. Alguns diziam: ele está possuído por demônios e está louco. Por que ouvi-lo? Outros diziam: ele não fala como alguém que está possuído por demônio. Pode um demônio abrir os olhos dos cegos? Glória a Deus. Irmãos, o contexto aqui, ele é uma sequência de fatos. O Senhor, no capítulo 9 de João, ele dá vista a um cego de nascença. Isso era algo inconcebível, e na verdade até hoje, só Deus pode dar vista a um cego de nascença, alguém que nunca enxergou. É uma pessoa que nunca tinha enxergado e o Senhor lhe abriu a visão natural, os nossos olhos. E os fariseus ficaram muito irritados, até expulsando aquele cego da sinagoga. Mas o Senhor, aquele cego, ele teve uma conversão genuína e começou a adorar o Senhor Jesus. E logo depois que ele foi expulso da sinagoga, o Senhor foi ao encontro dele. E os fariseus foram tirar satisfação, como sempre. E o Senhor começou a falar duramente. Falar que se eles fossem cegos, não seriam culpados dos pecados dele, porque eles sabiam exatamente o que estavam fazendo. Então, o Senhor declara claramente aqui no último versículo de João 9, 41, ele fala assim, mas a culpa de vocês permanecem, pois afirmam ver, se negavam a arrepender. E o Senhor começa a dar declarações, como ele era o bom pastor, que ele era a porta e que ele era o Filho de Deus. E ele também deu declarações como que se sacrificaria pelas ovelhas. E naquele momento que ele fala justamente que ele ia se sacrificar, ia se entregar pelas ovelhas e ele mesmo entregaria a sua vida, gerou essa divisão de opiniões que eu cheguei e li para vocês. Eu quero trazer isso para a nossa vida. Isso se parece um pouco com a ministração anterior, que foi exibida no canal ontem à noite, dia 16 de fevereiro, a hora que ela saiu às 8 horas da noite. E eu aconselho assim, se algum dos irmãos não viram, que possam ver. É como se fosse uma sequência, apesar de serem interdependentes. Deus pode falar com você tanto em uma como outra, mas vamos fazer as aplicações pertinentes a que se refere a esse texto. Ele fala assim: quando Jesus disse essas coisas, as opiniões dos judeus a respeito dele se dividiram outra vez. Irmãos, o que se dividiu? A opinião dos judeus, a opinião de uma nação, a opinião de algo que foi criado para ser unido. A Israel de Deus, a menina dos olhos de Deus, se dividiu na opinião sobre Deus. E muito disso acontece em nossa vida. Quando Jesus fala alguma coisa, uns acreditam e outros não acreditam. O motivo, irmãos, incredulidade. Principalmente que o Senhor deu declarações sobre Satanás, sobre como Satanás agia por meio da legalidade que haveria sobre a religião da época. E as opiniões dividem. Bom, eu quero ler com vocês um versículo que tem em Mateus capítulo 12, versículo 25. A palavra fala: Jesus conhecia os pensamentos dele e respondeu. Jesus não precisa, irmãos, nem perguntar para nós, para nos dar uma resposta. Jesus não precisa nem, meu irmão, nem minha irmã, olhar para você para te dar uma resposta. Ele sabe nesse exato momento que você está pensando. Ele sabe o que você está passando. Ele sabe exatamente como está o seu coração. Ele sabe como você tem tentado e não tem conseguido. Ele sabe. Ele conhece os teus pensamentos. Jeremias 17:10, ele fala que sonda os nossos pensamentos e que conhece o coração do homem. E ele fala: todo reino dividido internamente está condenado à ruína. Todo reino, irmãos. E olha só o que ele fala: uma cidade ou uma família dividida contra si mesmo se desintegrará.
Eu falei sobre Lucas, capítulo 12, versículo 49, no versículo 50 e 51, fala justamente disso, que quando ele veio para trazer a divisão, o pai se voltaria contra o filho e o filho contra o pai, a mãe contra o filho e a filha contra a mãe, a nora contra a sogra e a sogra contra a nora. Mas como pode isso, irmãos? Pelo simples fato, incredulidade. É crer e não crer. Agora, e é por isso que Paulo afirma categoricamente em 2 Coríntios 6 que nós não devemos tomar jugo desigual com os descrentes. Casar com uma pessoa descrente, irmão. Casar com uma pessoa que não crê no Senhor Jesus. Não tem como. Por quê? Porque a família, o próprio Senhor Jesus fala, porque a família se desintegrará, a família se dissolverá. Não tem como manter. E com o Senhor Jesus, irmãos, é bem simples a questão. Ou você é discípulo ou você não é. Não tem como ser da multidão. Não tem como não assumir um compromisso leal com o Senhor. E aí haverá opiniões diversas. Haverá sempre um conflito. Haverá sempre uma opinião diversa, um do outro. E aí é onde justamente a casa cai. Então é necessário que nós venhamos a nos posicionar, a ter uma atitude diferente com relação ao Senhor Jesus. Vamos olhar as opiniões. A primeira falava assim, alguns daqueles que estavam lá, falava assim, ele está possuído por demônio e está louco. Por que ouvi-lo? E é impressionante isso, irmãos, porque foi logo depois dele falar em João 10:10 que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. E essas são as características de Satanás. Toda vez que nós entramos nessa linear desses verbos e todas as suas nuances, ou seja, todos os seus derivados e todos aqueles que vêm dessas atitudes, nós nos tornamos igual a ele. Como, por exemplo, João 8,48 fala que quem mente é filho do diabo. Isso é algo muito sério, é algo que nós devemos ser tratados. Logicamente, nem todos. Por exemplo, Pedro mentia, mas ele confessava o que tinha falado ao Senhor Jesus, ele confessou. Por exemplo, ele mente na hora de entregar o estáter do peixe em Mateus capítulo 17, e falando que Jesus pagava o imposto do templo e o Jesus não pagava. E aí Jesus, para não escandalizar, justificou Pedro, falou, vai lá, mas aí deu um trabalho para ele, né? Para dar um processo, é um processo para ele aprender. Vai lá, faz a mesma coisa que ele faz, que era pesca um peixe, tira o peixe, que você vai pagar o meu e o seu. E Jesus é assim, para os que estão do lado dele, pagam sempre as suas dívidas, mas esses aqui afirmavam que Jesus estava possuído por um demônio. E você afirmar que algo que é de Deus, na verdade, é demônio, irmão, é blasfêmia. E nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque a blasfêmia, na verdade, é imputar algo que é de Deus a Satanás. E é um insulto a Deus. E o insulto, se Deus, e eu não posso falar, mas se Deus levar como insulto, é um pecado sem perdão. É o que a Bíblia relata. Bom, eu quero falar com vocês sobre, no livro de Ezequiel, quero ler com vocês justamente o que aconteceu com Satanás quando ele, é o texto que fala da queda de Satanás do céu. Ezequiel capítulo 28, versículo 17, diz assim, seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza. Muitas pessoas têm orgulho e se acham mais belas que as outras. Muitas pessoas têm orgulho da sua inteligência. E ele fala, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor, por causa do brilho, por causa do poder, por causa da beleza. Muitas pessoas são assim, irmãos, quando elas têm um poder na mão, elas se tornam orgulhosas e se corrompem. E ele fala, por isso eu o atirei à terra e fiz de você um espetáculo para os reis. Ele fala, por meio de seus muitos pecados, do seu comércio desonesto, você profanou os seus santuários. Profanar, irmãos, fala justamente de invadir santuários, e santuários está falando justamente do nosso templo, do nosso corpo. Mas toda invasão, tudo que é invasivo tem um caráter luciferiano. Todo orgulho de beleza, vaidade, tem um caráter luciferiano. Toda insatisfação tem um caráter luciferiano.
todo orgulho de saber demais tem um caráter luciferiano. Por isso, não obstante, Deus usa as coisas loucas do mundo, como por exemplo a senhora Baby Consuelo, que eu tenho falado muito, eu gostei muito, por isso que eu tenho falado, para confundir. Ele usa os que não são para confundir os que são. Ele dá inteligência, ele capacita para mostrar justamente que ele é Deus e que ele está no comando. E ele fala: por isso fiz sair de você um fogo consumidor, um fogo que o consumiu. Irmãos, e é justamente aqui onde eu quero entrar, porque o fogo consumiu ele, mas o fogo não consumiu a sarça, e Deus é fogo consumidor. Então é por isso que muitas vezes nós sentimos o peso da provação. É por isso que muitas vezes, às vezes a gente até sente o peso da provação, mas não consome, nós nos mantemos de pé, mantemos forte. Por quê? Porque não entramos no pecado, no orgulho, não agimos com incredulidade a respeito da palavra de Deus, e Deus zela pela sua palavra. É interessante nós entendermos isso. Para quê? Para que nós não venhamos a nos dividir. Casa subdividida, e com Jesus, meu irmão, não tem como fazer biquinho. Eu quero repetir isso: com Jesus não tem como fazer biquinho, ou é ou não é. Ou você coloca e se expõe diante dele para aprender aquilo como deve ser feito, ou provavelmente vai ter algum fogo que consome, e esse fogo não vai... Olha, ele fala assim: eu reduzi você a cinza no chão à vista de todos. Às vezes a gente pensa que, mas esse não é Deus falando, é Deus, irmãos. Às vezes nós pensamos que Deus não faz essas coisas. Faz sim, principalmente com os escolhidos, principalmente com aqueles que ele tem um trabalho. Não foi assim com Paulo? Paulo, Atos capítulo 9, ele lançou Paulo e os amigos dele com o rosto em terra. O que é isso, irmão? Colocou o Paulo lá para lembrar que ele é pó da terra. Uma das coisas, um dos princípios do evangelho é justamente nós reconhecermos que nós não somos nada sem Deus, que nós somos pó, Deus ainda abate o soberbo. E ele continua falando: mas tem aqueles que eu creio que me seguem aqui, e aí agora eu quero, logicamente, trazer esperança, irmão. Eles falam assim: outros diziam, dividiu, os que criam e os que não criam. Ele não fala como alguém que está possuído por demônio. Pode um demônio abrir os olhos do cego? Irmãos, e talvez vocês, talvez nós, talvez o irmão Alisson não tenha ainda os olhos abertos. A cegueira fala de uma pessoa que quer caminhar, mas que não consegue enxergar o caminho que quer andar. Era as doenças que Jesus mais curava, tanto a cegueira como justamente os coxos, os paralíticos. Os paralíticos falam daqueles que até sabem o caminho, mas que estão estagnados, estão parados. Mas aqui falou de cego, então eu vou falar de cego. É aquele que quer caminhar, mas que não sabe por onde ir. É aquele que tem vontade de conhecer o propósito, mas não sabe aonde ir. Começa pela confiança em Deus, irmão. Começa por toda a confiança. Eu quero ler com vocês um texto que está em João capítulo 5, versículo 4. Fala assim: comecei a chorar muito, pois não se encontrou ninguém digno de abrir o livro e lê-lo. Apocalipse 5, versículo 4, irmãos. Então um dos 24 anciãos me disse: não chore, veja, o leão da tribo de Judá, o herdeiro do trono de Davi, conquistou a vitória. Ele é digno de abrir o livro e os 7 selos. João, ele tem a visão do Apocalipse, e ele começa tendo a visão primeiro com Jesus ressuscito, e Jesus mostra a chave para ele, tanto do inferno como da morte. E Jesus leva ele diante as 7 igrejas de Apocalipse. Tirando a 6ª igreja, que era da Filadélfia, todas as outras igrejas estavam corrompidas. Mas a 6ª igreja, ela tinha se tornado fraca. Ela tinha guardado a perseverança e a fé dela, mas mesmo com pouca força. Era a única ali que talvez Jesus não exprimisse um juízo contrário àquilo que ele não... daquelas coisas que ele não gostava. Uma, ele manda voltar ao primeiro amor. Outra, ele fala: você não é forte, nem morno, nem frio. E ele vai tecendo os julgamentos a ela. Logo depois, do versículo 4, no capítulo 4, ele começa a ter um encontro com o anjo, e o anjo começa a mostrar o céu para ele, até que o anjo leva ele diante um livro que tem 7 selos. E diante desse livro tinha os anjos gritando: santo, 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 e os anjos estavam desesperados, e dá a notícia para ele, fala assim: ninguém pode abrir.
Ninguém pode abrir o livro, porque o livro era era da onde fluía a salvação. Logicamente está falando da palavra de Deus, do Logos de Deus, o próprio Senhor Jesus. O Senhor Jesus é a Bíblia, irmão. O Senhor Jesus é a palavra de Deus, tanto falada como revelada, como escrita. Estava falando dele. E nós precisamos, irmãos, de pessoas como os anciãos, nós precisamos de presbíteros. E quando eu falo presbíteros, não é os ungidos com óleo, são pessoas maduras na fé, que quando vê uma pessoa chorando, não aponta o dedo e nem fala nada. Primeiro tenta levantar ela, porque há uma diferença, irmãos, há uma forma certa de exortar cada pessoa. Ah, sim, tem um versículo de Paulo que eu quero até ler aqui com vocês, eu estava lendo ele esses dias, e ele fala justamente isso. Paulo entendia justamente como deveria ser exortado cada irmão. Ele fala em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 14, ele fala: exortamo-vos também, irmãos, que admoestei os insubmissos, que consolei os desanimados e que amparareis os fracos, e sejam longânimos para com todos, ou seja, sejam pacientes com todos. Agora, se eu mudar, por exemplo, irmãos, se eu colocar aqui, ó, consolei os insubmissos e admoestei os desanimados, o que vai acontecer, irmão? Não vai surtir efeito. E é por isso que nós devemos identificar, logicamente, tem muitas pessoas que se fazem de coitadinho justamente para receber um consolo. Agora, a parte da parte do ministrante, logicamente junto com o Espírito Santo, entender o que cada um precisa em cada tempo da sua vida para que possa, logicamente, para que possa ter o fluxo natural do que é o evangelho verdadeiro. E o que é? Salvação, irmão, e transformação de vida. Evangelho que não produz transformação de vida e salvação para as pessoas. Logicamente, eu sei que todo mundo chega procurando, por exemplo, uma restauração de relacionamento, um cônjuge que foi embora, um filho que se perdeu para as drogas, procurando acertar os seus próprios erros, acertar uma dívida financeira. Lógico que sim. Deus não é bobo, irmão. Então é por isso que ele dá a promessa, e a promessa normalmente está envolvida em algo que nós queremos. Mas essa promessa, ela só se relaciona à obediência, justamente por quê? Porque Deus quer te salvar. O foco principal da promessa, na verdade, nem é o alvo da promessa, irmão, é você mesmo, é você, minha irmã. E nós precisamos de pessoas como os 24 anciãos, nós precisamos de ancião, de presbíteros, pessoas maduras na fé que falam, não chore, e que aponte para quem tem o poder de resolver. Quem que é, irmão? O leão da tribo de Judá, o herdeiro do trono de Davi, conquistou a vitória. João 16:33, não tenham medo, não tenham medo. Jesus fala, não tenham medo, no mundo tereis aflições, e eu entendo que no mundo tereis aflições é uma promessa, irmão, que nós vamos ter aflição, mas ele fala, eu venci o mundo, e essa foi a vitória, essa é a vitória que vence o mundo, a fé no Filho de Deus, e é através dessa fé que nós conquistamos e herdamos as promessas. Agora, quero terminar com vocês, porque eu entendo que os discípulos, no final do ministério, quando eles estavam prontos para cumprir o ID do Senhor Jesus, fala justamente isso, que eles vivenciaram, o mesmo que João, logo depois lá no Apocalipse estava chorando, quem estava chorando era João, irmão, quem estava chorando desesperado, desamparado, era João, quem estava consolando era um anjo do céu, um ancião do céu, depois de ter vivenciado tudo. Então nós vamos passar por isso, e isso é feito de um para com o outro, nós precisamos confiar nas pessoas. É através dos nossos relacionamentos que aprendemos a confiar em Deus. É através dos nossos relacionamentos e principalmente de fé em Jesus, da credulidade. Sabe por quê? Porque ele ainda abre os olhos dos cegos. E cegos espirituais aqui nós falando. Ele fala em Lucas 24:45, então ele fala assim, então ele lhe abriu a mente para que entendessem as Escrituras. Estava falando justamente dele e do que ele tinha passado para que pudesse ter entendimento de tudo que haviam acontecido com eles e qual era a parte deles no processo. Então, Jesus ainda abre os olhos. Está falando aqui um que era cego, irmãos, para você. E ainda tem dificuldade, às vezes, de enxergar algumas coisas, mas mesmo não enxergando, eu confio. Sei que vai ter solução. Se é problema, tem solução. Eu quero repetir isso. Se é problema, tem solução. Então, que nós venhamos a confiar totalmente em Jesus, para que a nossa casa não venha a ser dividida e que ela não venha
a desintegrar por falta de sabedoria. A sabedoria já edificou a tua casa, meu irmão. Deus abriu os seus olhos, e se não abriu, que sejam abertos agora, pelo poder do sangue de Jesus, pelo poder do nome de Jesus, sejam abertos todos os olhos de todos os cegos, para que possam ver e para que possam entender o processo, para que possam olhar o caminho que foi traçado pelo Pai para você. Sejam abertos agora em nome de Jesus. E eu quero declarar que depois de tudo, todo o processo, o Cordeiro tem sim uma recompensa para o teu sacrifício. Que Deus abençoe sua vida, meu irmão. Que Deus abençoe sua vida, minha irmã. Até uma próxima mensagem. Tchau, tchau.